Bem-vindos ao primeiro webinário CX Blog. Sejam muito bem-vindos. Esta é uma experiência nova que o nosso CX Blog está a fazer. Esperemos que gostem. Nós já estamos a ver aqui algumas pessoas a logar-se. Este vai durar aproximadamente 1 hora. Vamos ver, vamos gerindo aqui o tempo. Temos 7 participantes. Estes 7 participantes são o Ladislau Batalha, a Vânia Delgado, o Cândido Ferreira, o Nuno Margarido, a Cristiane Oliveira, o Jorge Rendeiro e o Rui Santos. Vocês vão poder participar também, portanto, a ideia não é ser uma coisa rígida, portanto, podem colocar as questões através do chat. Alguma dúvida podem pedir apoio para perceber como é que devem fazer. Vamos também ter sondagens que eu vou lançando ao longo do debate. Vai ser um debate bastante ginasticado em termos de ordem, vez que estamos 7 participantes e vamos fazer, para já, e depois vamos gerindo, 2 perguntas a cada um. Há uma primeira ronda com a primeira pergunta, e a primeira pergunta será de que forma é que utilizam o teletrabalho, se transitaram para o teletrabalho, quais foram os principais desafios e quais as boas práticas, dicas úteis para que as empresas e as pessoas que estão a assistir possam aproveitar com esta informação. Finalmente, vamos tentar perceber um bocadinho qual o futuro, quais as perspectivas do futuro, quer para este setor, para a questão da Customer Experience, e também perceber um bocadinho o que é que vai mudar na relação também com o teletrabalho. Ok? Portanto, 2 grandes questões. Primeira, como é que é a utilização do teletrabalho atualmente, genericamente, desafios e boas práticas. Segunda pergunta, como é que será o futuro do teletrabalho e do Customer Experience. Ok? Bem, em relação, se tiverem alguma questão, volto a repetir, à medida que as pessoas vão entrando. Alguma dúvida, alguma questão, podem colocar no chat e há uma equipa da GoContact que está no back-office a fazer essa gestão e a ajudar naquilo que é preciso, ok? Bem, eu vou começar já por lançar uma sondagem, independentemente de ir chamando aqui os nossos oradores. Só um momento, estou aqui, ok? Penso que estarão a ver. Sim? Ok, pronto. Portanto, estarão a ver aí online, exatamente. Já começamos a ter algumas respostas. Qual o impacto do teletrabalho na satisfação do cliente? E podem ir respondendo. Depois, mais para a frente, vamos debater estes resultados, ok? E já estamos a ter aqui uma luta entre os vários participantes. Ok, então, só um momento. Eu vou começar por chamar os participantes. Só um momento. Estou aqui a gerir a informação, ok? O Ladislau Batalha será o nosso primeiro orador e que nos vai falar agora sobre a sua experiência no teletrabalho e como é que tem sido gerir esta experiência. Uma informação um pouco diferente e pronto, vai-nos trazer a sua experiência não só de Portugal, já tem experiência também no Brasil, já andou pelo Egito, agora está no Dubai e depois há de nos dar aqui mais alguma informação a esse nível. Pronto, faz parte, temos aqui este momento em que está convidado, mas não há meio de ele entrar online. Vamos ver, pronto, faz parte. Ok. Bem, eu não estou a conseguir que o Ladislau entre. Ok, já está a entrar. Já estou? Sim, Ladislau já está online. Olá, boa tarde a todos. Aqui estou eu do quente Dubai. Antes de mais, um grande abraço a toda a gente que está aí por esse mundo fora. A maior parte de nós confinados à sua própria casa, mas espalhados por esse mundo. Eu, no meu caso, indo aqui direto às questões que o Manel Alçada estava a colocar, eu tenho esta vantagem, estou aqui no Dubai, mas tenho um pé em vários continentes, não é? Consigo ir acompanhando o que está a passar no Brasil, o que está a passar em Portugal, na Índia, aqui no Médio Oriente, e na prática o que aconteceu foi mais ou menos o mesmo em todo lado, ou seja, havia empresas que estavam mais preparadas, outras menos, mas ninguém estava preparado para num momento tão rápido, porque isto foi tudo muito rápido, numa questão de algumas semanas, ter que pegar e passar as suas atividades para casa. Em alguns setores isso foi mais tranquilo, é mais home working do que teletrabalho, mas o nosso setor é um setor muito
ligado ao serviço ao cliente e à relação com o cliente e em grande escala. Ou seja, foi necessário as empresas pegarem e recorrerem a soluções imaginativas e com muito esforço humano. Ou seja, quando se fala aí de heróis, acho que o nosso setor é um setor de heróis, porque nós, em poucos dias, conseguimos 24/24 passar operações, elas também, em muitos casos, 24/24, em várias soluções, desde desktops do próprio trabalho, que foram colocados em casas das pessoas onde houve tempo, as pessoas trabalharem nos seus próprios desktops, as pessoas trabalharem a partir de telemóveis. Hoje eu vejo todo tipo de situações. Ou seja, o serviço continua e as soluções foram semelhantes mais ou menos em todo lado. Foi pegar, ter acessos por VPN, usar muito o Citrix e pronto, a solução foi mais ou menos a mesma por todo lado, com algumas exceções, mas acho que reagimos nesta primeira fase enquanto setor, reagimos bem em alguns países. É interessante ver que alguns países encararam a nossa indústria como crítica. Por exemplo, não tinha a ver o caso do Paraguai. O Paraguai considerou o setor dos contact centers crítico. Ou seja, as prioridades em computadores, telecomunicações, ligações, foi dado aos contact centers porque ajudam as pessoas a ficar em casa. Houve outros setores, houve outros países em que ostracizaram um pouco o nosso setor. Pronto. E assim, em traços gerais, partindo aqui um pouco a minha experiência, tem sido igual a todos os outros. Ou seja, muita pressão, conseguir ter as operações fora de casa não é fácil de controlar, não é fácil de manter práticas que nós tínhamos, mas isso é um desafio que vamos falar mais daqui a pouco, acho eu. Alçada. O que é que fiquei também... O que é também... Agora, se me puderes responder, em termos culturais, é diferente a experiência que tiveste em Portugal daquela que estás a ter agora? Culturais. Vamos ver, aqui onde eu estou agora é um pouco de todo o mundo, não é? Ou seja, acaba por ser um mix de todas as culturas. Mas no final, no nosso setor, a cultura é a mesma. É a orientação para o cliente, são as mesmas práticas, orientação para o cliente, satisfação de cliente, é o mesmo. Ou seja aqui, seja no Brasil, nós somos nesse aspecto um setor muito uniforme. E temos um mindset todo muito próximo, independentemente. Estejas na Índia, no Paquistão, no Oriente Médio, em Portugal, há diferenças culturais, mas as soluções que nós usamos todos são todas as mesmas, quer em termos de negócio, quer em termos tecnológicos. O mundo está muito globalizado e pronto, há diferenças culturais, naturalmente, mas não são assim complicadas. Ok. Obrigado. Vamos agora passar ao Cândido. Obrigado. Já voltamos a falar a Lislau. Com licença. Tchau. Então, olá a todos. Boa tarde. Sou Cândido Ferreira. Boa tarde, Cândido. Sou responsável pela área de Service Center e BPO da Manpower Group, para fazer o enquadramento. Temos cerca de 3.500 colaboradores, a trabalhar para os mais variados setores, desde as telco, utilities, banca, seguros, retalho e distribuição. A nossa experiência em teletrabalho, antes deste tema, tínhamos cerca de 400 colaboradores a trabalhar remotamente, muitos deles com certificação PCI, muito apertadas de segurança, com local próprio, fechado, sem acesso externo, com proibição de telemóveis, e que nos obrigava muitas das vezes a fazer avaliações prévias ou certificações presenciais das condições de trabalho. Mas tudo muito disperso por várias operações, a maior tinha cerca de 90 pessoas e grande parte delas ligadas ao helpdesk da IT, que trabalhavam sobretudo tickets e sem esta exigência de acompanhamento live integrada dos contact centers. De qualquer forma, esta experiência ajudou-nos imenso, porque muitas das rotinas de acompanhamento já estavam desenhadas e foi sem dúvida um acelerador para este processo. Os planos de contingência, também tínhamos planos de contingência desenhados e estavam procedimentados para todo o negócio, e na prática aquilo que tivemos que fazer foi fazer só um shift da redundância do site 1, 2 ou 3 para um site virtual Atom. Por isso, para começar, eu queria deixar-vos aqui primeiro uma dica, que é, se nós tivermos tudo procedimentado e documentado, facilmente se replica a informação a milhares de pessoas, inclusive a novas que chegam, facilmente têm acesso a essa informação. Depois, os desafios. Naturalmente foi um desafio, conforme o Ladislau falou, fazer esta transferência de 3.000 pessoas
estavam on-site para trabalhar em casa, por isso tivemos que ter processos muito de decisão, muito ágeis, para conseguirmos colocar este processo em funcionamento. Então, deixar aqui mais uma nota, que tivemos de fazer o levantamento de todos os requisitos, porque era impossível nós, no processo logístico, colocar computadores a 3.000 pessoas em casa, e tivemos de fazer o levantamento de requisitos de todos os colaboradores para perceber quais eram as condições técnicas que tinham. Por isso, o processo mais ágil foi criar um forms e falar rapidamente com toda a gente, e em cerca de um dia fizemos este levantamento para todas as pessoas. Ao nível dos clientes, percebemos que aqueles que tinham as suas aplicações suportadas em ambientes cloud foram os mais fáceis de resolver, foi praticamente plug and play, e na segunda-feira seguinte, passado 48 horas, tínhamos 1.000 pessoas em casa. Os restantes tivemos que criar VPNs para Windows Servers e Remote Desktop, o que demorou um bocadinho mais o processo. E deixar aqui uma nota, que a plataforma da Go foi um acelerador incrível neste processo, porque facilmente a pessoa consegue fazer o seu trabalho em qualquer sítio. Os desafios. Primeiro grande desafio foi dar o suporte técnico a estas pessoas todas que estão em casa. Por isso, a primeira coisa que fizemos foi criar um call center para servir os nossos próprios call centers. E criamos um call center de suporte técnico de segunda a domingo, com manuais de todas as aplicações dos clientes e instalações, para que as pessoas se sintam em casa, se sintam confortáveis e que sintam que têm esse suporte. O segundo desafio foi adaptar os modelos de gestão do trabalho normal, do dia-a-dia on-site, ao trabalho remoto. Tivemos que garantir todas as atividades que tínhamos antes ao modelo do Atomo. Por isso, adaptamos todas as coreografias de função à realidade do trabalho remoto, desde o apoio de sala, home control, monitorização, feedback, meetings diários, por aí fora. E aqui, o planeamento e a aderência ao plano é a chave, é fundamental. Neste momento, para melhorarmos o acompanhamento a cerca de 3.500 pessoas divididas por 50 operações remotas, estamos a trabalhar com a Go para criar aqui um mega dashboard através do Go Analytics, que nos permitam fazer este acompanhamento. Okay. Só para terminar, Alçada. Sim. O grande desafio é o acompanhamento e a motivação no trabalho Atomo. E isto é que nos vai permitir depois garantir a experiência do cliente. E para garantirmos a experiência do cliente, temos primeiro que garantir a experiência dos nossos colaboradores. E aqui a comunicação eu acho que é fundamental. E nesse sentido, nós temos a felicidade de ter uma plataforma social e de gamificação cooperativa, onde, para além de fazermos formações de e-learning, fazermos alertas, comunicar resultados, conseguimos ir comunicando com as pessoas diariamente, colocar artigos, colocar likes, as pessoas podem comentar, podem trocar mensagens e chats. Okay. As pessoas têm que perceber que fazem parte de um todo, e que os colegas estão ali ao lado, estão distantes fisicamente, mas juntos dentro de uma plataforma cooperativa que todos pertencem. Obrigado, e aqui, mesmo só para terminar. Nós vamos pegar nisso na parte final, vamos pegar nessa parte, ok? Ok, claro, muito bem. Sim, obrigado. Nuno Margarido, eu não sei se já consegues entrar. Já, penso que já. Ok, então, bem-vindo. Boa tarde a todos. O meu nome é Nuno Margarido, sou diretor-geral da Ventask. Isto depois de ouvir o Landeslau e o Cândido, dois grandes oradores, a responsabilidade fica acrescida. Eu vou tentar passar aqui a visão da Ventask, um pequeno player neste mercado dos call centers. Nós, desde o início de março, que nos estávamos a preparar para este cenário, já tínhamos tido experiências de teletrabalho, mais ao fim de semana, e com operações de inbound. Nunca tínhamos feito nenhuma experiência com operações de telemarketing.
E estávamos, de facto, receosos que pudesse ter grandes impactos nas equipas, nas dinâmicas de venda, portanto, foi uma preocupação inicial. Nós, desde dia 9, que começámos a colocar as pessoas em trabalho remoto, completamos esse processo no final do dia 16 e desde então estamos a trabalhar 100% de trabalho remoto, fechamos os 2 escritórios que temos. Um dos primeiros desafios foi arranjar meios técnicos para que todos conseguissem trabalhar. Felizmente tínhamos um parque substancial com portáteis, que não chegou para todos. Tivemos que também apelar a que alguns dos computadores usassem os seus computadores. E depois foi, como o Cândido falou há pouco também, um dos problemas é ter todos os colaboradores a conseguirem resolver os seus problemas técnicos. O headset não funciona, estão com um problema no browser portanto, a assistência técnica foi também um desafio. Um outro desafio foi conseguir fazer a gestão, no nosso caso, um pouco mais pequeno, mas somos 96 colaboradores, fazer a gestão desses 96 colaboradores à distância. Estávamos habituados de manhã a fazer os briefings presenciais e tivemos que nos adaptar para fazer os briefings de forma remota. Fazer também todo o sistema de acompanhamento, avaliação, também tudo de forma remota. Felizmente, nos primeiros dias não sentimos quebras nos resultados. Conseguimos manter o volume, principalmente no volume de vendas que estávamos habituados com os nossos diversos clientes. O desafio maior começou a ser na segunda semana, na terceira semana, tivemos que encontrar mais motivação para dar às pessoas, porque dia após dia, a trabalharem de forma remota, que alguns dos colaboradores deixaram de ter níveis de eficácia como tinham quando estavam presentes no call center. De uma forma geral, a avaliação que eu faço até agora é bastante positiva. Se calhar em janeiro, se estivéssemos a falar disto, eu diria que era impossível. Acreditaria que meia dúzia de colaboradores mais talentosos iriam conseguir desempenhar essas tarefas em casa. Se me dissessem que estaríamos 100% a trabalhar a partir de casa e com operações de telemarketing, eu não ia acreditar. Mas, infelizmente ou felizmente, veio esta situação para nos provar que provavelmente estávamos todos errados e que é possível tanto operações de inbound como de outbound serem feitas com bastante tranquilidade a partir de casa. Ok. Diz-me uma coisa, nós, só pelo enquadramento, eu não quis estar a interromper, nós não temos aqui a tua imagem, ou eu não tenho, penso que não temos a tua imagem, mas não há problema, ouve-se a tua voz perfeitamente. Ok. Em relação à questão das pessoas que estavas a falar, sentes que há uma diferença grande de desempenho ao fim de algum tempo entre umas pessoas e outras? Sim, tivemos colaboradores que mantiveram a sua performance e, portanto, estando fisicamente no escritório ou estarem a trabalhar a partir da sua casa, eles mantiveram a sua performance. E tivemos outros que eram top performance de forma presencial no escritório e que agora quebraram. E, portanto, esse tem sido o maior desafio, que é trazer novamente essas pessoas aos níveis a que estávamos habituados. De uma forma geral, conseguimos manter a performance a níveis aceitáveis para a situação que estamos a viver. Mas tivemos quebras em algumas pessoas que não estávamos à espera que tivéssemos. Ok. Obrigado, nós já voltamos a falar. Até já, obrigado. Obrigado. Cristiane Oliveira, podes entrar, por favor? Se conseguires, mas penso que sim. Ok. Bem, nós, entretanto, vamos aproveitar, nós temos já várias perguntas que foram colocadas. Em relação às perguntas, a primeira que nos surgiu tem a ver com a deslocalização das grandes cidades. Portanto, já agora, Cristiane, bem-vinda. Além da tua apresentação também,
Se quiseres responder a esta questão colocada pelo João Barbosa, o teletrabalho pode levar profissionais a deslocalizar-se das grandes cidades? Estará este fenómeno a crescer em Portugal ou poderá crescer significativamente? Boa tarde a todos. O meu nome é Cristiana Oliveira, eu sou diretora da Intercampus, sou uma empresa de estudos de mercado. Obrigada pelo convite. Começando então por essa pergunta concretamente sobre a deslocalização. Em termos ideais, eu diria que sim, que era uma excelente oportunidade. Já há imensos países que estão muito mais à frente do que nós na deslocalização do trabalho. O teletrabalho, por exemplo, nos Estados Unidos, já é uma realidade há muitos anos. Mas nós não podemos esquecer que existem vários Portugais dentro de Eu Portugal. deixei de ouvir a Cristiane. Consegue me ouvir melhor agora? Eu não sei se sou o único que não ouço a Cristiane. Bem, vamos continuar. Eu dizia que há muitos Portugais dentro de Portugal. E, portanto, nós quando vamos para o Vamos Alentejo, tentar encontrar aqui. Okay. muitas quebras no acesso à internet. Talvez com a utilização Bem, eu pelo menos perdi a Cristiane, não sei. Ok. Ok. Vânia Delgado, então. Nós já voltamos à Cristiane quando conseguimos melhorar aqui a ligação. Vânia Delgado da YouCall. Tenho que tirar um daqueles cursos de jornalismo, não é? Para saber este tempo de intermédio entre as pessoas. Olá, Vânia. Olá, de qualquer maneira eu acho que estávamos todos a ouvir a Cristiane e só para deixar essa nota, conseguem-me ouvir, não é? Mas estão-me a conseguir ouvir. Então eu desliguei a Cristiane só porque eu não consegui ouvir. Realmente foi uma coisa muito bem feita. Ok, depois vamos lhe dar então, se calhar, um bocadinho mais de tempo de antena, para ela desculpar o Manuel. Eu acho que a primeira coisa que é agradecer, acho que toda a gente está muito entusiasmada com esta oportunidade de nós trocarmos esta partilha e acho que a primeira, pelo menos na nossa realidade da YouCall e de Angola, uma das coisas que mais foi que, muito rapidamente, de repente parece que deixou de haver concorrência, toda a gente está do mesmo lado da barricada, todos os players se uniram para perceber como é que podíamos melhor fazer o nosso trabalho e entregar melhor ao nosso cliente. Todos os clientes também se juntaram a nós naquilo que fosse preciso, todos os provedores de internet, etc., naquilo que fosse preciso. Isto porquê? Porque na nossa realidade temos se calhar um bocadinho de um contexto um pouco diferente e que eu acho que pode ser interessante partilhar. O nosso survey interno, Angola ainda não estava no estado de emergência, mas já sabíamos que iria acontecer. Nós tínhamos apenas 25% das nossas pessoas habilitadas para o teletrabalho. Hoje nós ainda não temos, quando eu digo 25, é porque era impossível todas as pessoas, nós fazermos deslocalizar para todas as pessoas computador, portátil, etc. Um levantamento para perceber quem é que reunia as condições, assim, para muito rápido implementarmos o teletrabalho. Apenas 25% das pessoas tinham essas condições. Atualmente, nós na YouCall já temos 33% das nossas pessoas em teletrabalho, nós não temos todas as pessoas em teletrabalho, provavelmente não iremos conseguir ter. Temos 33% das pessoas e achamos que dentro de uma semana vamos chegar às 50% das pessoas em teletrabalho. Porquê é que não vamos conseguir ter os 100 ou provavelmente isso não irá acontecer? Temos que adicionar aqui a questão também de nem em todos os locais ser possível, por exemplo, a energia elétrica, o facto dos agregados familiares também serem maiores do que aquilo que é habitual, por exemplo, num cenário europeu. E quando falamos em teletrabalho, no nosso contexto de contact center, estamos a falar com clientes e, portanto, tem que haver até um espaço para podermos estar dedicados ao teletrabalho. Portanto, vamos ter esses desafios adicionais, mas hoje nós já temos cerca de 33% das pessoas no teletrabalho e rapidamente aos 50%, pelo menos temos isso nos nossos objetivos. O que é que eu acho que pode também ser interessante é que mesmo nesta fase, e como nós tivemos que dispensar algumas pessoas, por exemplo, as pessoas consideradas como grupos de risco, grávidas, pessoas com algumas doenças mais críticas, as pessoas que tiveram que ficar a tomar conta de filhos pequenos,
ainda continuamos em processo de recrutamento, porque os nossos clientes continuam a precisar de nós, estão a precisar de nós. Então, temos que utilizar o potencial máximo da nossa plataforma de e-learning, que felizmente em bom tempo investimos nela, e inclusivamente temos nesta altura 2 formações para 2 dos nossos maiores clientes a decorrer completamente em formato de e-learning. Feira que vai ser feriado, as pessoas vão estar a fazer formação, e estamos a conseguir continuar a entregar pessoas, mesmo estando, se não sendo possível, as pessoas saírem à rua e continuarem os seus processos normais de formação. Okay. Não sei se me estão a ouvir, eu não estou a... ok. O que é que adicionalmente nós não vamos ter 100% das nossas pessoas em teletrabalho e continuamos a ter os nossos super-heróis que diariamente vão trabalhar. Do ponto de vista de logística, a chegada das pessoas ao trabalho, temos nesta altura 5 a 6 autocarros que trabalham 24 horas por dia, que não são perfeitos, para melhorar, mas 5 a 6 autocarros que diariamente levam as pessoas ao colo para melhorarmos a mobilidade. Todas estas pessoas têm que ir, obviamente, credenciadas para chegar ao local de trabalho, e tivemos que duplicar as nossas instalações para poder aumentar a distância recomendada pela OMS para que as pessoas continuem a trabalhar. Portanto, estamos nesta altura entre gerir, de acordo com os procedimentos de segurança, 50% da operação nos sites e gerir 50% das pessoas a partir de casa. Curiosidades, notas adicionais que eu gostaria de deixar. Temos histórias giras, temos histórias de vizinhos que têm turnos de trabalho diferentes e trabalham no mesmo posto de trabalho em casa, neste caso, em casa de um deles, um trabalha de manhã, outro trabalha à tarde e 2 pessoas asseguram o teletrabalho e não precisam de ir para as instalações. A mesma coisa acontece com irmãos da mesma família, em que se reorganizou os turnos de trabalho e um trabalha de manhã, outro trabalha no turno da tarde. O que é que também destaca aqui do ponto de vista, porque é um dos pontos que eu acho que é importante, a produtividade. Nós temos bons indicadores de produtividade, onde estamos a conseguir medir, nós temos bons indicadores de produtividade, em alguns casos chega até a ser cerca de 25% acima da produtividade no local de trabalho. Porquê? Porque há aqui todo um conjunto de constrangimentos, de transportes, de chegar, etc. ultrapassado, portanto as pessoas efetivamente trabalham com maior produtividade. E identificamos por outro lado, porque acho que é útil também partilharmos essas práticas aqui, do ponto de vista da qualidade, alguns pontos que se calhar habitualmente não estaríamos, pelo menos na nossa realidade, predispostos com eles, mas que são pontos que precisam de ser realmente melhorados. O atendimento aos clientes, portanto a fase do acolhimento, está a ser... dos turnos está a ser um bocadinho mais demorada, não tão dinâmica, o que faz acreditar que se calhar aquele processo do ir para o trabalho, passar pelos transportes, etc., dá-nos ali um fator extra de adrenalina e que se traduz, e é algo que estamos a trabalhar com as nossas equipas que estão no teletrabalho. A questão dos ruídos paralelos na casa, não é? Eu estar a trabalhar e a minha família estar tão entusiasmada com este novo fenómeno, e de às vezes não se conseguir conter, e que também estamos a trabalhar, porque isso não pode acontecer, porque há uma experiência de cliente que tem que ser quase transparente, estar no teletrabalho ou estar no site, e provavelmente também fruto deste contexto que é mundial, às vezes um discurso um bocadinho menos positivo, que ainda não conseguimos perceber se tem a ver com o teletrabalho, se tem a ver com o contexto em que todos estamos, e que também estamos a trabalhar, e também gostaria de partilhar convosco esta nossa experiência. Muito obrigado. Nós vamos voltar mais uma vez a falar consigo. Entretanto, eu vou aproveitar para lançar uma outra sondagem. Antes de entrar aqui a Cristiane, que nunca mais vai falar na vida, mas eu peço desculpa, eu não te estava mesmo a ouvir na altura. Ok. Eu vou, entretanto, aproveitar qual o impacto do teletrabalho na produtividade. Vou lançar a sondagem. Nós depois, no final, vamos debater um bocadinho os resultados das sondagens que foram sendo lançadas. Obrigado, Cristiane, e espero agora conseguir ouvir como deve ser. Olá, Manel. Espero que sim, mas não faz mal, acontece.
A pergunta anterior que me fazia era se seria com essa nova onda do teletrabalho possível deslocalizar as nossas residências para o interior. Eu diria que idealmente sim, mas como eu falava antes, há muitos Portugais dentro de Portugal. Nós vamos para o Alentejo, muitas vezes temos que fazer 1 quilómetro só para que o telemóvel consiga apanhar rede. E a internet, numa altura crítica como essa para o teletrabalho, não tem suportado da melhor forma. Claro que com a entrada do 5G, muitos desses problemas vão ser resolvidos e, portanto, poderemos ter aqui uma oportunidade muito grande para conseguir descentralizar o trabalho. A pergunta inicial que me fazia também era em relação à implementação do teletrabalho na Intercampus. Nós tínhamos algumas ferramentas disponíveis, apesar de não termos uma cultura de teletrabalho implementada há muito tempo. Cada colaborador teve seus próprios desafios. Eu, como o Manel sabe, com 3 filhas pequenas, tive desafios muito consideráveis, mas foram ultrapassados. Mas isso me leva à questão da sondagem que está a colocar agora, em relação à medição da produtividade no teletrabalho. Eu diria que as métricas que são lançadas agora, elas podem ser um bocadinho cruéis até, porque nós estamos, por um lado, numa situação de implementação de teletrabalho que não foi a melhor, ou seja, não basta termos a infraestrutura e enviar as pessoas para casa, é possível garantir que as pessoas saibam trabalhar remotamente, e por outro lado, as escolas estão encerradas, portanto, todas as famílias que se depararam com os desafios de ter que ser professor e trabalhador ao mesmo tempo, trabalhar em cozinheiro, porque as crianças por dia, ficam aqui numa situação um pouco em desvantagem. Mas é uma curva de aprendizagem, ou seja, a primeira semana foi mais difícil, a segunda semana foi um bocadinho melhor, a terceira semana ainda um bocadinho melhor, e na medida em que vemos uma luzinha ao fim do túnel, as coisas também hão de melhorar. Mas eu diria que medir a produtividade e mesmo a satisfação dos clientes nessa altura é algo que vai ser válido em termos de conclusões para a altura que nós vivemos, não serve de referência para o futuro. Ok. Obrigado, Cristiane. Nós voltamos a falar a seguir. E agora assim temos o Jorge Rendeiro, que tem aqui uma experiência interessante. Ele entrou recentemente na GoContact, mas teve aqui uma experiência de transição entre projetos. Como é que foi a tua experiência com o teletrabalho? Olá, boa tarde, Manel. Boa tarde a todos. Estás-me a ouvir bem? Boa tarde, estou a ouvir muito bem. Nós quase que tentaste ter aqui uma pessoa em cada país. Já tivemos o Ladislau do Dubai, a Vânia de Angola, e eu estou aqui de Madrid, um bocadinho também quase o foco na Europa de toda esta temática, toda esta pandemia. De facto, eu entrei na GoContact há sensivelmente um mês e, portanto, as coisas têm sido já eram à velocidade da luz dentro da GoContact e, obviamente, este mês tem sido ainda mais rápido nesta necessidade de mudança. Obviamente que tivemos, desde o momento que isto apareceu, de ter digamos assim, um approach relativamente a esta situação, quase como um gabinete de crise, digamos assim, e definir prioridades. A nossa primeira prioridade, obviamente, tratar das nossas famílias pessoais e depois das nossas famílias profissionais. Aqui encaixam os colaboradores da GoContact, obviamente, mas também os clientes. E, portanto, aquilo que tentámos consolidar foi um plano que, dada a natureza da GoContact, a GoContact é uma software house especializada em soluções cloud para contact center, entre outras soluções omnicanal, e portanto, nós conseguimos, quer relativamente aos colaboradores da GoContact, quer relativamente aos nossos clientes, no espaço de 48 horas, 3 dias, ter basicamente todas as soluções ou todas as operações movidas ou totalmente ou quase totalmente a um entorno cloud. Portanto, eu eventualmente a primeira dica dentro disto tudo e parafraseando um bocadinho o que o Margarido e o Ladislau disseram, a primeira dica disto tudo é: se até aqui não tinham as vossas operações na cloud, daqui para a frente eu não acredito que ninguém não vai ter as suas operações na cloud, porque obviamente numa disto tudo aprendemos que é necessário muitas vezes, e todas as empresas têm os seus BCPs, os seus Business Continuity Plans ativos, e eles desta vez tiveram que ser chamados à prova, e obviamente uma solução cloud permite muito imediatamente transferir todas as pessoas para um entorno de teletrabalho ou para outro entorno qualquer. Podemos agora falamos da questão do Covid,
foi necessário colocar as pessoas em casa, mas pode ser necessário colocar as pessoas em sites de recuperação e, portanto, uma solução cloud permite isso, permite colocar as pessoas em qualquer parte, desde que se tenha um acesso à internet e um computador. E depois disso, o que diria é que também permite fazer tudo isso ao mesmo tempo, enquanto que com soluções tradicionais, basicamente tens que fazer essa transição de site para site. Numa solução cloud consegues implementar tudo ao mesmo tempo. Portanto, a primeira dica seria essa. Indo um bocadinho mais ao detalhe, obviamente este nosso ADN, como eu dizia, permitiu-nos, num curto espaço de tempo, colocar, não só em Portugal, mas, portanto, a Go é uma empresa ibérica, tínhamos operações tanto em Portugal como em Espanha e mesmo outras operações internacionais, e conseguimos, curiosamente, dou aqui até um dado curioso, há 3 domingos atrás fizemos não só a colocação num cliente novo totalmente em remoto, ok? Mas simultaneamente as nossas equipas técnicas que fizeram a implementação estavam em remoto. Tiveram um domingo inteiro a trabalhar remotamente para colocar uma operação a funcionar, e no sábado e na segunda-feira de manhã essas 160 posições estavam em atendimento. Portanto, não só coloca desafios do ponto de vista do cliente, como coloca desafios também do ponto de vista da implementação e da empresa que está, neste caso a Go, a fazer essa implementação. A natureza, como eu disse, da Go permite essa continuidade de negócio, permitiu-nos a nós e permitiu obviamente aos nossos clientes, e temos tido a sorte de, nos últimos tempos, poder partilhar testemunhos de quase a totalidade dos nossos clientes que de facto, digamos assim, o ADN da GoContact viu-se durante este mês, que foi um mês pessoalmente foi um grande desafio para mim, porque foi o meu primeiro mês da GoContact, mas foi, por outro lado, também muito gratificante ver que o propósito da GoContact, mais do que nunca, conseguiu ser concretizado, digamos assim. Obrigado. Entretanto, apesar de participantes internacionais vários, vamos ter que utilizar o tuguismo aqui na gestão deste webinário. Aquilo que eu ia pedir é que, já agora, nós temos 14 perguntas, se não me está a falhar, portanto, temos muitas perguntas e o que eu estou a ver é que todas elas são muito interessantes. O que eu pedir é que os próprios participantes podem responder por chat, porque não vamos ter tempo de colocar as 14 perguntas a todas as pessoas e eu já vi que há algumas que estão a fazer, portanto, as perguntas que foram colocadas no chat, e podem colocar mais, obviamente, isto ainda não acabou, os participantes neste debate, se puderem ir respondendo, acho que seria útil, aquelas perguntas que acham que são mais interessantes e que têm mais a ver com a sua experiência. Ok? Obrigado. Estamos a tratar disso. Muito obrigado. E a seguir segue-se o Rui Santos, que está aqui, a qualquer momento a aparecer. Com licença. Ok, Rui, não sei se consegues entrar. Olá, boa tarde. Está-se a ouvir bem? Está-se a ouvir muito bem. Estás com uns headsets à maneira. Espetáculo. Era para garantir que não tínhamos eco. Bem, antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. Meu nome é Rui Santos, quem não me conhece, sou diretor-geral da Impar. A Impar é uma empresa de consultoria e formação especializada nesta área de relacionamento com clientes e só então procurando responder aqui à questão que o Manel lançou, quais os principais impactos que estamos a observar aqui com esta movimentação do teletrabalho. Talvez o primeiro aspecto a destacar, que já foi aqui referido, nomeadamente pela Vânia, é que eu acho que o setor está de parabéns, não é? Eu acho que é absolutamente inacreditável como num curtíssimo espaço de tempo foi possível migrar tantas operações, muitas das quais 100% das pessoas, no espaço de meia dúzia de dias, passaram a ir trabalhar para as suas casas. Contudo, aquilo que nós também estamos a observar é que esta operação feita com esta dimensão e com esta velocidade também teve alguns impactos. Só para terem uma noção, a primeira vez que nós acompanhámos projetos de teletrabalho já foi há 10 anos, em 2010, e recordo-me que eram projetos que tinham de ter um planeamento bastante detalhado e que normalmente demoravam um bom par de semanas, para não dizer um bom par de meses, e que assentava desde logo na preocupação de garantir recursos logísticos, condições técnicas, uma criteriosa seleção das pessoas que seriam mais adequadas a fazer essa transição. Desta vez nada disso foi possível. O que é que nós observámos? A maior parte das empresas, perante esta necessidade urgente de tomar esta iniciativa, teve
tive de o fazer dentro das condições possíveis, que em alguns casos ficaram muito aquém, muito longe daquilo que seriam as condições ideais. Isto neste momento está a ter impactos, ou seja, o que é que nós estamos a observar? Nem todas as pessoas têm condições logísticas em casa de prestar um serviço de qualidade, pelas mais variadas razões, desde logo pela dinâmica familiar. Há pessoas que estão com os filhos em casa, estão com a família em casa, por isso não é mesmo nada fácil. Nem sempre foi possível, tal como o Cândido já tinha referido, migrar todas as plataformas tecnológicas, e por isso nós estamos a ver algumas empresas que estão com sucesso a conseguir assegurar praticamente de serviços, mas houve outras que tiveram de fazer um downgrade. Nós estamos a ver, por exemplo, algumas instituições que não estão a conseguir fazer transações online, só estão a conseguir fazer um serviço informativo, o que corresponde a um downgrade do serviço que é prestado ao cliente, e a própria perfil das pessoas, os critérios de seleção não foram propriamente critérios assentes naquilo que seria a maturidade e a capacidade da pessoa gerir remotamente o seu dia, mas basicamente a disponibilidade, ou como a Vânia também já referiu, o facto da pessoa estar ou não fisicamente em condições. O que é que isto significa? Significa que estamos a observar, uma vez ultrapassados estes primeiros dias, em que a prioridade era colocar as pessoas a salvo, neste momento a grande prioridade é fazer o controle de qualidade das operações. E nós próprios estamos a notar isso. Os nossos clientes estão cada vez a solicitar uma atuação mais forte no sentido de fazer a monitorização da qualidade. Felizmente para nós, em concreto, essa monitorização da qualidade é muito fácil de assegurar remotamente. Nós conseguimos auditar chamadas remotamente, conseguimos fazer cliente ministério autonomamente, conseguimos fazer inquéritos a clientes remotamente. Por isso, neste momento, a grande prioridade é imediatamente assegurar o controle de qualidade, que em alguns casos até é reforçado, enquanto que se calhar no passado, tanto em termos de amostras como em termos de vagas, fazíamos o controle de qualidade das operações de uma forma relativamente espaçada. Neste momento, essa é uma das principais preocupações, porque em bom rigor os gestores deixaram de ter a possibilidade de assistir presencialmente às operações nas suas instalações e estão cada vez mais preocupados em tentar perceber exatamente o que é que está a acontecer em casa dos seus colaboradores. E logo a par com isto, o tema da formação. Nós, se calhar, diríamos, nesta altura, formação talvez não seja o aspecto mais prioritário, mas aquilo que também estamos a notar é que a maior parte dos gestores já percebeu que isto não é um problema, não é uma questão que se ultrapassa em 2 ou 3 dias, nem em 2 ou 3 semanas. A maior parte das organizações percebeu que vai ter de lidar com esta nova realidade ainda durante um bom par de semanas, se não mesmo alguns meses. Neste momento, os dados que temos para Portugal são animadores, mas no mínimo 2 ou 3 meses vamos viver nesta circunstância. Isto levanta outra questão, que é a questão, como dizia o Nuno Margarida há pouco, que é, numa primeira fase, as pessoas até vão com algum entusiasmo para esta realidade nova, mas começa desde já agora a notar-se alguma saturação, algum cansaço, e por isso há todo um conjunto de aspectos relacionados com a gestão da qualidade e com a formação das pessoas que tem de ser salvaguardado. Então eu diria que neste momento essa foi a segunda prioridade, foi nós, por exemplo, no nosso caso, tivemos num curtíssimo espaço de tempo migrar tudo aquilo que era a nossa formação comportamental, que tradicionalmente era feita em sala, para formatos de formação à distância, que nos obrigou a adequar todos os materiais, inclusive as dinâmicas pedagógicas, que é um trabalho que tem curso, ainda não está terminado, mas que, confesso, que neste momento estou bastante entusiasmado e motivado porque vejo que as coisas estão realmente a correr bem. Eu, se calhar, para já, ficava por aqui. Ok, exatamente. Obrigado. Ora bem, obrigado, Rui. Nós agora vamos lançar a última sondagem que temos, que tem a ver com os canais que serão mais utilizados após Covid-19. Peço que respondam e depois agora nesta próxima ronda, que vamos começar novamente pelo Ladislau, podem já, à medida que vão respondendo, também vendo os resultados das sondagens. Basicamente, o que é que nós temos até agora? O impacto do teletrabalho na satisfação dos clientes. O impacto é claramente positivo, 68% das respostas são positivas. O impacto do teletrabalho na produtividade também, portanto, 75% são positivas. E os canais começaram agora a ser respondidos, os canais mais utilizados, mas temos aqui uma tendência para voz, e-mail e chat serem claramente dominantes. Ladislau, a tua experiência em relação ao futuro disto, tu que és um grande futurista e gostas de fazer assim as tuas projeções para o futuro, tens uma experiência internacional que ajuda também nesse processo, o que é que me dizes destas sondagens e da tua própria experiência? Bem, o que eu tenho a dizer disto é, nada ficará como antes, ou seja, isto, como toda a gente já fala aí, foi o grande acelerador da transformação digital, ou seja,
O mundo não vai ser o mesmo daqui para a frente, em vários aspectos, e este é um deles. Então, o que eu acho que vai acontecer é, numa primeira fase, vai acontecer isto que os meus colegas anteriores estavam a falar, que é, por toda a experiência que já foi feita antes nos últimos anos de teletrabalho, e independentemente do mundo mudar e há mais aplicações, as pessoas são diferentes, as pessoas entretanto também têm mais literacia digital, ou seja, é mais fácil as pessoas habituarem-se às coisas e passarem a trabalhar com meios digitais. Cresceu-se muito nos últimos anos nesse sentido, mas o que vai acontecer é que nem toda a gente está preparada para teletrabalho, muito menos operadores de call center. Ou seja, aquele operador de call center que nós conhecíamos até agora, de contact center, lá da PA e tal, e que trabalhava sob certas condições, esse operador já não vai existir mais. Havia alguns mercados, alguns países estavam muito avançados nesse teletrabalho, em operações muito dissimuladas e dispersas, mas agora muda muito o perfil, ou seja, o perfil que era de alguns, agora vai passar a ser um perfil predominante do nosso setor. Este é um ponto. Segundo ponto que eu acho que vai acontecer a seguir é este entusiasmo da produtividade e toda a gente agora a trabalhar melhor e toda a gente a trabalhar em casa, foi esta loucura do êxodo, vai começar a trazer ao de cima o que ficou para trás quando há estes êxodos repentinos. Há muita falta em muitas empresas e em muitos particulares da noção da segurança. Ou seja, mais dia, menos dia, vamos começar a ter na internet e não sei o que mais dados de pessoas, dados de empresas, pessoal a gamar informações. Então vai ser muito difícil porque há muita gente para poder fazer a continuidade do serviço permitiu que um operador ou uma pessoa qualquer, muitos com um vínculo muito recente à empresa, fosse para casa com o seu telemóvel, com o seu portátil e de casa, sem nenhum tipo de controle, prestar serviços a clientes. Estão a ver? Tudo o que se andou a falar nos últimos anos, proteção de dados e não sei o que mais, onde é que isso já vai? Ou seja, mais dia, menos dia, isso vai trazer danos reputacionais e vai trazer impactos, não só no nosso setor, mas nas empresas que nós servimos. Ou seja, esse é outro problema, ou seja, foi feita muita coisa à pressa, foi feita muita coisa sem preparação e sem segurança, num mundo que nos últimos anos só discutiu segurança. Por isso, essa vai ser outra tendência, tentar perceber como é que se consegue voltar a pôr, e de que forma, e como é que faz sentido, voltar a pôr back on track todos estes aspectos. Ou seja, o pós, em resumo, o que nós fizemos aqui foi fantástico em todo o mundo. O nosso setor é um setor de heróis, mas os impactos sobre a forma como nós trabalhamos, que nunca mais vai ser a mesma, e os impactos sobre a nossa indústria, devido a estas questões de segurança e proteção, vão ser brutais. Pronto, mas isso estamos cá para resolver, como sempre tivemos ao longo de toda a nossa história. Por isso, vamos a isso. E vocês já me arruinaram os meus mini-vídeos todos, que eu tenho uma série de mini-vídeos de liderança previstos. Um era sobre o helpdesk que é necessário ter, o outro tem a ver com a proteção de dados. Vocês deram um bocado de tudo, mas pronto, eu vou lançá-los na mesma. Sim, ok, obrigado. O pessoal está em casa, vê qualquer coisa. Não tem nada a fazer. Olha, obrigado. Temos a seguir novamente a Vânia. Deixa-me só dizer uma coisa, que eu não resisto. Quem anda muito surpreendido nestes dias são os pombos. Pensam que a nossa raça foi extinta. E pronto, um fecho fala de Islau. Vânia, em relação às perspectivas do futuro, se quiser também já agora dar uma resposta em relação às sondagens, que basicamente as perspectivas são bastante positivas e os canais mais utilizados são sobretudo a voz, mas também e-mail e chat. Bom, então, começando se calhar aqui pelas sondagens, para fugir aqui um bocadinho do tema depois voltar então aqui novamente ao tema do debate. No geral, eu acho que a questão do teletrabalho impactar na satisfação dos clientes, se ele impacta na satisfação das pessoas, que não é uma das questões que está aqui, mas que eventualmente mais à frente haveremos todos de fazer uma avaliação com os nossos
colaboradores de como é que este processo está a correr, se ele impacta na satisfação das pessoas de forma positiva, como todos achamos que sim, também terá um impacto naquilo que depois é o resultado em termos de experiência de cliente, e acho que essa é a primeira nota. Depois, em termos de produtividade, eu já há pouco falei sobre isso na minha primeira, portanto acho que posso passar um pouco. E naquilo que são os canais mais utilizados, eu há uns tempos estava a falar com algumas pessoas da minha equipa sobre um ponto importante que é, eu não acho, nós na YouCall trabalhamos com as maiores companhias nos diferentes setores da atividade, telecomunicações, mídia, etc. Também temos algumas operações cá em Portugal, apesar de terem uma dimensão menor, mas eu não acho que os nossos clientes agora se tenham dos contact centers. Realmente os nossos clientes precisam agora de nós mais do que nunca e provavelmente muita desta mobilidade que está agora a acontecer para o canal Voz e depois para os outros canais que por arrasto vêm, já não vai voltar atrás. Portanto, esta experiência, cabe-nos a nós agora também ter a capacidade de entregar aos clientes finais a melhor experiência possível, porque provavelmente ela já não vai retroceder e não voltam aos canais presenciais da forma que anteriormente utilizariam, e acho que isso é até uma oportunidade para que trabalham no nosso setor. Em termos do futuro, bom, aqui no nosso caso específico, temos para já um desafio que é alinhar tudo isto agora a fazer em poucos dias. Nós temos uma operação em Portugal que foi muito fácil, a migração, trabalho em GoContact, e foi muito rápido, portanto de um dia para o outro as pessoas saíram do escritório e passaram a trabalhar em casa. E estão-me a ouvir? Estou a ouvir, estou a ouvir bem, okay. A imagem é que nem sempre. E em Angola tivemos diferentes experiências, porque as operações que trabalham em GoContact foram muito rápidas, as que trabalham noutras soluções, não diria que foram, acho que tudo foi rápido, mas tivemos outros desafios que entretanto estão superados. Para a frente teremos que pensar um bocadinho mais em normalização, não acho que provavelmente as pessoas voltem todas para os escritórios. Agora nós tivemos que dar prioridade ao Covid, se calhar a seguir vamos dar prioridade mais ainda às pessoas, aos segmentos que podem precisar de um particular cuidado da nossa parte, e provavelmente esses segmentos poderão permanecer em teletrabalho, algumas necessidades específicas que possam acontecer, que eu acho que nos vai acontecer. Eventualmente ficaremos com instalações a mais, podem ser canalizadas para ações de formação, em que aí no caráter presencial nós podemos promover mais o espírito de equipa e o reforço de competências, poderemos investir muito mais naquilo que são as plataformas de e-learning, que têm outros modelos de aprendizagem. Portanto, à semelhança daquilo que o Ladislau disse e naquilo que é a minha experiência e naquilo que é o trabalho que tenho feito com a minha equipa e, acima de tudo, também a auscultação aos nossos clientes, é que estamos todos predispostos para encarar um futuro no mercado de trabalho na nossa indústria que será seguramente diferente e desafiante. Eu acho que para nós é entusiasmante, porque depois de sairmos desta clausura, acho que vamos todos querer abraçar novos desafios e ver o que é que vem aí. E fica aí o desafio e o convite para um próximo webinar para discutirmos esse pós. Sim, exatamente. Obrigado. Sim. E abraçar virtualmente e em termos reais, não é? Obrigado, Vânia. Exatamente. Vou passar aqui ao Cândido em relação a mesmas perspectivas do futuro. Ok? Obrigado, Vânia. O Cândido, em relação às sondagens, estamos na mesma. Pronto, elas estão estabilizadas, entretanto, os resultados. O tema da produtividade e das equipas do acompanhamento, que é focado nas sondagens, mas também é o tema de grande parte das questões. E abordando esse tema, eu acho que reside aqui o principal desafio que nós temos nas nossas operações, que é acompanhar primeiro a motivação das equipas e depois a produtividade individual de cada uma das pessoas. Eu acho que isto requer um reforço muito significativo do acompanhamento. Se nós repararmos, como eu coloquei aqui na resposta a uma questão, deixarmos de ter um acompanhamento visual contínuo, que às vezes uma troca de olhares dá um reforço positivo, dá uma orientação, deixamos de ter completamente, as pessoas estão sozinhas em casa,
sem contacto visual, e por isso isto obriga-nos a pensarmos muito em reforçar o acompanhamento, a comunicação de forma muito mais interativa e contínua ao longo do dia e a dinamização. Aquelas dinamizações que nós fazíamos no Contact Center, de forma periódica, tem que ser muito mais acentuada. E acho que temos todos de trabalhar muito nisto, que é para as pessoas se sentirem envolvidas e perceber que os colegas estão ao lado. E nesse sentido, nós queria deixar aqui uma sugestão. Criámos 2 dinâmicas nas 2 últimas semanas que podem ser muito interessantes e que podem usar nos vossos contact centers. Uma inspirada no Playing for Change Project, que na prática consiste em pessoas localizadas em vários pontos do mundo conseguirem tocar em conjunto e cantar uma música, e nós fizemos isso nas nossas operações, com mais de 50 pessoas a fazê-lo, e vamos montar os vídeos para eles perceberem que fazem parte de um todo e que fazem parte de uma equipa para voltarem a ver os colegas, e depois também criar neles um sentimento de pertença e eles perceberem que fazem parte e participam no resultado da organização do serviço. E então criamos um prémio, criamos um incentivo no qual definimos ou identificamos os principais objetivos globais, como níveis de serviço, satisfação dos clientes, o próprio absentismo, e se a empresa cumprir, todos recebem. Isso criou uma dinâmica muito grande em volta dos resultados dos serviços e um interesse muito grande pelos resultados do serviço e um envolvimento muito grande de todos. As pessoas acompanham muito mais, agora à distância, aquilo que é o resultado do seu serviço do que acompanhavam antes. Sobre o futuro, muito rapidamente, o futuro é muita coisa, é agora, é aquilo que eu costumo dizer à minha equipa. O Fernando Carvalho perguntava como é que encaramos o desafio de fazer crescer as operações remotamente. Nós estamos a preparar-nos para uma grande parte das operações não voltarem on-site, ou então uma grande parte dos colaboradores não voltarem on-site. E isto também pode fazer parte do processo de motivação. Nós vamos lançar uma dinâmica junto dos colaboradores, que é aqueles que tiverem melhor aderência, produtividade, resultados, satisfação dos clientes. Nós vamos lançar o desafio aos nossos clientes deles poderem continuar em casa depois de todo este processo. E eu acho que isto já é trabalhar o futuro. Por outro lado, vamos fazer também aqui um processo de phase-in para as pessoas perceberem que um dia vão voltar ao on-site, mas que aqueles que forem realmente bons a trabalhar em casa e que tiverem um desempenho destacado podem continuar a trabalhar em casa. Eu acho que isso vai criar um interesse muito grande também pelos resultados e pelo desempenho. O futuro só para terminar, o futuro desta atividade vai sentir um crescimento grande e uma transferência daquilo que é a atividade presencial das lojas para o e-commerce, e os contact centers vão ter um papel fundamental na gestão das atividades do e-commerce. Temos aqui um desafio grande, que o e-commerce a nível mundial tem esse desafio, a própria Amazon não tem essa capacidade, que é da distribuição. E todos em conjunto vamos ter que encontrar aqui soluções para melhorar a experiência do cliente a este nível, porque o que estamos a assistir agora é que o acompanhamento em termos da comercialização online, a capacidade de venda online, o acompanhamento que é dado pelo suporte dos contact centers, consegue acompanhar esta evolução. Temos um tema na distribuição para melhorar a experiência do cliente. E eu acho que o futuro passa por muita coisa, ficar em teletrabalho e haver uma migração muito grande de canais presenciais para canais remotos e para o e-commerce. Obrigado. Nuno Margarido, obrigado Cândido. Nuno Margarido, segues-te tu em relação aqui ao futuro do nosso setor e do teletrabalho também. Olá Manuel, mais uma vez. Eu, antes de responder à tua pergunta, queria só partilhar com vocês alguns dados curiosos que aconteceram nestes tempos que estamos em trabalho remoto. Uma delas é que o número de currículos que temos recebido na Ventask disparou completamente, ou seja,
nós estávamos habituados a lutar muito por currículos para preencher as nossas formações, e neste momento posso-vos dizer que a percentagem de currículos subiu na casa dos 200% que temos vindo a receber semanalmente. Eu acredito que isto é derivado, obviamente, à crise mais significativa nos outros setores, que nos roubavam muitos dos candidatos, nomeadamente o turismo e o retalho, e, portanto, se houvesse espaço ou disponibilidade para fazer muitas formações, teríamos certamente bastantes candidatos. Outro facto curioso na nossa realidade prende-se com o facto de continuarmos a ter absentismo. Mesmo em trabalho remoto, continuamos a ter pessoas a faltarem todos os dias ao trabalho, o que era algo que eu não estava à espera. E por último, também tiveram problemas a passar do quarto para a sala. E outro facto curioso foi colaboradores também pedirem férias, que era algo que eu também não estava à espera, e portanto queria partilhar com vocês estas curiosidades que nos foram acontecendo nestes últimos dias. Relativamente ao futuro, eu concordo obviamente com tudo o que foi dito. No nosso caso particular, nós estamos em processo de encontrar um novo local para desenvolver a nossa atividade. Estávamos, antes disto, à procura de um espaço maior, com maior capacidade, para podermos ter mais resposta, e obviamente que isto vai fazer com que repensemos a quantidade de metros quadrados que vamos necessitar para o novo escritório. Isto porque acredito, e tal como a Vânia e o Cândido também disseram, que vão existir equipas que se calhar vão conseguir permanecer em casa, se calhar não de uma forma constante, mas rodando uma semana no escritório, outra semana remotamente. E portanto, acredito que o trabalho remoto veio para ficar e para ir crescendo depois disto tudo. Obrigado. Obrigado pela tua perspectiva também. E agora, Cristiane Oliveira, em relação às perspectivas do futuro. Olá, Manel. Eu acho que nas perspectivas do futuro temos que pensar muito de como é que o consumidor está a mudar. Ou seja, nós temos vindo a acompanhar na Intercampus, com os estudos que temos feito, que tem havido uma alteração muito significativa naquilo que é o comportamento do consumidor. Quer a curto prazo, ou seja, eu gosto muito de observar, não é? Sou muito observadora, e enquanto que nos primeiros dias chegava-se no supermercado e quando havia fila à porta para entrar, depois das novas medidas de distanciamento social, havia quase que uma cumplicidade entre as pessoas que estavam à fila à espera, já se começa agora a haver impaciência. Já ninguém mais gosta de ficar à fila de espera. E alguma compreensão que tenha havido no princípio em relação às eventuais falhas pela implementação do teletrabalho, já começamos a notar que a paciência está a esgotar-se. Talvez também pelo momento que nós estamos a viver em termos de confinamento social. Mas a verdade é que os hábitos que os consumidores estão a adquirir agora, muitos deles vão ficar. Ou seja, um consumidor que não estava habituado a comprar online e agora está, não vai desaprender. Um consumidor que antes ia à procura das suas próprias soluções, ao invés de entrar em contato com uma determinada marca, ele vai continuar a ter esse nível de independência depois que os serviços voltarem ao normal. Um dos grandes fenômenos que nós tivemos, do ponto de vista do mercado, foi exatamente a questão da lealdade. Ou seja, muitos consumidores tiveram que experimentar novas marcas pela primeira vez porque a sua marca habitual não estava disponível. E, portanto, esse comportamento há de continuar também. Portanto, ainda que nós achemos que isso tudo é muito interessante e o impacto na satisfação do consumidor não é tão significativo, o que os dados têm nos mostrado é que a médio e longo prazo a situação pode ser diferente. E, portanto, temos que estar muito atentos em relação ao comportamento do consumidor, aos novos hábitos de consumo, às novas exigências, para que as decisões que venham a seguir e que serão tomadas de uma forma muito mais informada e muito mais atempada, possam acompanhar este novo normal que todos nós vamos viver. Obrigada. Okay. Obrigado, Cristiane. Rui Santos, se puderes entrar. Ok, nós já estamos aqui a passar um bocadinho a hora, mas nós estamos quase a terminar. Temos muitas perguntas e depois vou pedir aqui à GoContact que encontre uma forma de disponibilizar as perguntas a todos os participantes para que possam ser respondidas individualmente. Obrigado. Estás a ouvir? Sim,
perspectivas do ok. futuro. Então, muito rapidamente, eu se calhar até quase complementava aquilo que a Cristiana disse, com o qual concordo 100% e está muito alinhado com aquilo que nós também estamos a observar, por isso vou só referir àquilo que me pareceu pode ser complementar. Aquilo que os estudos que temos tido acesso, nomeadamente até noutros países e que de alguma forma nos permitem antecipar o que é que provavelmente irá acontecer também por aqui, mostram é que o primeiro impacto foi logo uma prioridade dos consumidores para satisfazer as suas necessidades básicas, ou seja, houve aqui uma inversão rapidíssima daquilo que eram as prioridades e das preocupações, em que de repente as principais e se calhar preocupações de curto prazo é a saúde, médicos e medicamentos, alimentação e higiene e até uma noção de que eu tenho de poupar e criar um pé de meia porque eu se calhar não estava preparado para isto. Logo em paralelo, também nos primeiros dias, aquilo que se notou foi uma procura enorme de autonomia no lar, tanto em termos de trabalho como em termos de lazer, ou seja, uma corrida à compra de equipamentos informáticos, internet, cibersegurança, plataformas de home working, mas até do ponto de vista logístico, aspectos como, por exemplo, mobiliário, há pessoas que de repente perceberam que precisariam de algumas peças importantes para conseguir criar espaços separados de trabalho e de lazer, mas também ao nível do entretenimento, seja um entretenimento online, seja um entretenimento em casa. É curioso ver como temas como os ginásios não só se tiveram de reconverter, e neste momento temos imensos ginásios a dar aulas online, mas também os próprios equipamentos de ginásio praticamente desapareceram das entregas ao domicílio porque esgotou-se rapidamente os estoques. O que isto também está aqui a provocar é a importância que o consumidor está a dar aos vários atributos, está a mudar muito rapidamente. Não é líquido que isso seja sustentável e se mantenha durante muito tempo, mas pelo menos nesta primeira fase a disponibilidade do produto passou a ser muito mais importante que o preço, ou seja, principalmente quando a pessoa sente que precisa urgentemente de alimentação ou do que quer que seja, isso passa à frente e a pessoa, em alguns casos, está disponível a pagar um pouco mais ou até abdicar da fidelidade, tenha uma determinada marca em que a disponibilidade acaba por ser o fator principal. Mas logo a seguir, obviamente, as pessoas procuram é ver satisfeitas as suas necessidades. E enquanto que em muitas indústrias há uma séria orientação da comunicação social a indicar o que é que as pessoas devem fazer nos supermercados, nas farmácias, nos hospitais, já todo um conjunto de outros serviços, as pessoas andam um pouco perdidas a tentar perceber o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer. Se eu precisar tratar de qualquer documento oficial, será que eu consigo fazer remotamente? Será que eu consigo fazer no portal? Será que eu... etc, etc. E essa dúvida está muito presente, mas isso significa também que os clientes e os consumidores em geral têm uma expectativa de que os seus prestadores de serviços, as suas empresas, consigam de alguma maneira conseguir a prestar os serviços que eles de alguma forma estariam habituados e a necessitar deles. Só estão a tentar entender qual é que é o canal através do qual o conseguem fazer. E por isso, só para terminar, nota-se nesse sentido que há uma pressão enorme para que os clientes continuem a conseguir fazer remotamente operações transacionais e não se satisfaçam com uma quebra de serviço nessa área. Aqui, a área do messaging e da voz estão muito ela por ela, ambas estão a colocar uma pressão grande sobre os clientes e também uma maior disponibilidade e alguma maior receptividade para serviços de automação e de self-service em que os clientes consigam, de alguma maneira, resolver as suas necessidades sem precisar de qualquer interação com os seus prestadores de serviço. Obrigado, Rui, pela tua intervenção. Jorge, o Jorge já está aqui online. Sim, em relação a estas perspectivas do futuro, por favor, a tua opinião, e já agora, se quiseres também dar um toque aqui em relação às sondagens que foram sendo colocadas. Aqui uma nota em relação às perguntas. Foram colocadas muitas perguntas, o que é um excelente sinal. Outro excelente sinal é que, apesar de já termos passado um bocadinho o nosso tempo, não há praticamente desistências, parece-me também bom sinal. As questões que foram colocadas vão receber as respectivas respostas individualmente. Jorge. Tentando fazer aqui, obviamente muita coisa já foi dita, mas tentando fazer aqui, digamos, um resumo e partilhando também aquilo que para mim... Eu vejo aqui três impactos muito relevantes que sairão de tudo isto. O primeiro, o Ladislau deu aí uma pincelada, mas eu gostava de concretizar um bocadinho mais, que tem a ver com tudo o que diz respeito a RGPD e tudo o que diz respeito não só à privacidade de dados de empresas, a forma como as empresas recolhem esses dados e inclusivamente dados de clientes e colaboradores,
Foi gasto imenso dinheiro em gabinetes de advogados durante os últimos anos para tentar implementar este modelo, e eu creio que aqui no espaço de um mês passaram por cima de uma série daquilo que eram constrangimentos e fronteiras para, de alguma forma, colocar as operações a funcionar e manter serviços mínimos, digamos assim. Portanto, eu creio que a maior incógnita será como é que fica a questão de proteção de dados e como é que fica essa gestão no pós-Covid. E falando aqui no espaço europeu, já nem falo em controle dessa informação, por exemplo, como está a acontecer na China. E, portanto, rapidamente vimos que quando outros valores, quando as necessidades de Maslow, digamos assim, voltam à base da plataforma, há aqui uma série de coisas que se tornam realmente mais relevantes. Portanto, eu diria que aqui na parte de proteção de dados há de facto um impacto grande. Curioso ver, e era o meu segundo ponto, curioso ver aqui que na sondagem 55% das pessoas disseram que realmente o canal mais utilizado após o Covid será a voz. E aqui fazer um pequeno resumo. Nós temos o canal presencial, o canal face-to-face, basicamente num coma, digamos assim, o que teve dois impactos muito diretos: a diminuição da capacidade de atendimento ao cliente de uma forma presencial e, obviamente, todas as vendas também que se faziam no canal presencial. Portanto, para aqueles profetas da desgraça que andaram a anunciar a morte do canal Voz durante anos e anos e décadas, etc., eu acho que mais evidente que o canal Voz suportou tudo aquilo que tem acontecido durante este mês nos mais diversos países, é a prova provada de que a voz continua a ser absolutamente fundamental para as pessoas comunicarem, quer seja de uma forma pessoal, quer seja através das suas relações comerciais. Mas, obviamente, por exemplo, também vimos, e este seria o segundo impacto, falámos aqui em e-commerce, mas eu até ia um bocadinho mais longe. Eu falava até na questão da omnicanalidade, porque o que nós vimos, por exemplo, e esta questão das pandemias não é nova. Em 2002 nós tivemos o SARS na China e, se nos recordarmos, houve um aumento exponencial de empresas como a Alibaba ou o WeChat na China como consequência de tudo isso. Ou seja, as pessoas, como tiveram impedidas durante bastante tempo de ter uma convivência normal, acabaram por digamos assim, procurar canais alternativos, o que rapidamente permitiu que as empresas conseguissem posicionar nesse espaço omnicanal. Portanto, eu diria que, em resumo, o canal Voz será o canal, digamos assim, primário e que sustentou as empresas, não só durante esta altura, como continuará a sustentar. Obviamente aqui tem que haver soluções que permitam às empresas continuar a comunicar de uma forma conveniente com os clientes, e tudo o que diga respeito a plataformas omnicanal que permitam às empresas ativar canais de e-commerce, inbound, outbound, click-to-call, click-to-chat, IVRs, WhatsApp, integração nativa com Messenger, WhatsApp, etc., são absolutamente essenciais para que as empresas possam, de alguma forma, nesta fase, compensar os canais presenciais, possam redirecionar recursos dos canais presenciais para estes canais não presenciais, que é uma forma também de manter emprego e manter colaboradores, e, por outro lado, uma capacidade brutal de, com o crescimento orgânico dentro das empresas, aumentar a capacidade de recursos a nível remoto. Se eu pegar nos meus operadores, ou se pegar nas pessoas que estavam a fazer atendimento em loja, colocá-los em casa e dar-lhe capacidade para, via chat, telefone, e-mail, Messenger, whatever que seja, desde que tenha uma plataforma omnicanal, e por essas pessoas estou a trabalhar em duas frentes: serviço ao cliente e mantenho os meus colaboradores. Portanto, eu creio que, no meio disto tudo, transformei digitalmente a minha empresa, que também é outra coisa que fica nos PowerPoints de muitas empresas e que agora é absolutamente obrigatório fazer. Também podemos aproveitar para acabar com o PowerPoint e arranjar outras coisas diferentes que também a gente faz. Sim, sem dúvida. Jorge, muito obrigado. A todos aqueles que nos estão a assistir, eu já agora faria aqui só acho que foram falados vários temas, eu acho que há dois genericamente que também são importantes e acho que vão ter que ser debatidos com mais calma, talvez depois de termos isto mais estabilizado. Um tem a ver com a questão das pessoas. Nós falámos aqui por alto.
Bem, parece que o Alçada saiu do palco. Ok. Pessoal, final, tenho a agradecer, e agora para terminar, há 2 temas que eu acho que são importantes, tem a ver com a parte dos recursos humanos, mas mais para a frente, e outra coisa que é absolutamente fundamental, tem a ver com o RGPD e com a proteção de dados, que acho que dava outro webinar. Gostaria, isto não estava previsto, mas eu vou fazer questão. A Go Contact disse-me que não queria muita publicidade à Go Contact, porque isto é do CX Blog e dos seus participantes, mas de facto este webinário não era possível sem o apoio da Go Contact, e portanto eu pessoalmente agradeço à Go Contact pelo facto de termos esta oportunidade de partilharmos aqui esta informação. Do meu lado, se quiserem, eu vou partilhando. Manuel Alçada, podem pesquisar nas redes sociais, LinkedIn, Facebook. Tenho agora uns mini vídeos sobre liderança em alturas do Covid-19, podem acompanhar. Obrigado a Go Contact e obrigado a todos os participantes neste webinário. Boa tarde.